Olá, Masako, tudo bem? Tudo bem. Você é de Curitiba, né? Sim. Você pode se apresentar para gente? Meu nome é Masako e eu nasci vindo do Japão com 3 anos e meio. Eu vim para Maringá, primeira cidade, depois várias mudanças. Daí, em Campo Mourão, eu morei mais ou menos uns 15 anos. 15 E anos. daí, em Campo Mourão, é bem perto de Maringá. Daí, depois eu vim para Curitiba para fazer o vestibular e cursar uma universidade aqui em Curitiba. Certo. E cursei odontologia na Federal, e daí, depois de formada, eu trabalhei na Prefeitura de Curitiba, até me aposentar. Certo. E a sua família chegou em Santos, você tinha Sim, 3 anos de idade. isso. Você sabe, Masako, por que a sua família veio? Eu nasci em 1956, então eu acredito que o pós-guerra no Japão estava muito difícil para os meus pais. E meu pai, apesar de ter estudado, ele fez curso técnico em construção naval e trabalhava na construção de navios da Mitsubishi, em Nagasaki. E depois veio a guerra e ele ficou desempregado. E foi trabalhar com os pais que eram pescadores. E ele foi estudar, ele foi para Osaka, fugindo dos pais, para estudar, para fazer esse curso, justo porque não queria trabalhar de pescador. E, no fim, ele retornou à casa dos pais, morando de favor, e daí, provavelmente, meu pai, do jeito que ele era, estava muito infeliz, e alguém falou que ia para o Brasil, que no Brasil dava dinheiro na árvore, ele captou esse sonho, pegou para si e partiu para o Brasil, com 5 filhos pequenos. 5 filhos pequenos. É, Sua mãe também. a minha mãe era bem dependente do meu pai, né? E apesar que ela ficou muito insegura, mas como o meu pai ele era o cara que eu faço, ele convencia todo mundo de qualquer coisa ruim, daí carregou minha mãe para cá. Entendi. E vocês chegaram em Santos e já sabiam para onde vinham? Já tinha o contrato com uma fazenda em Maringá, uma fazenda de café. De café, certo. Em Maringá, é, eles foram para algum tipo de associação ou Sim, não? não, era uma colônia. Certo? Era uma colônia que eu acho que a maioria das famílias eram japoneses. E para essa fazenda, a gente foi, acho que em 5 famílias. Já no que chegou do Japão, a gente foi em 5 famílias para lá. Né? E era tudo meio parente do meu pai, parente muito longe. São aquelas pessoas que falaram que vinham para o Brasil e o pai acreditou que ia ser bom e veio junto. Meio assim, vamos unir as forças que vai dar certo. Sim, sim. Né? E daí, chegando lá, teve um monte de problema, muitos problemas mesmo, assim, entre eles, relacionamento. E daí o pai, juntando isso, a dificuldade de relacionamento com eles, e que não sobrava dinheiro no final do mês, que sempre estava devendo para o patrão, daí ele falou assim, não, aqui não, desse jeito eu não vou conseguir nem criar os meus filhos, nem colocar eles numa escola decente, então vamos, junto as coisas, foi embora, foi para outra fazenda. Foi E para outra assim foi. fazenda. Perto dali, mas assim sucessivamente ele foi fazendo isso porque não sei se era cultura naquela época, os patrões eles realmente escravizavam mesmo, assim, não,
parecia escravidão mesmo. Eles trabalhavam, trabalhavam, no fim não sobrava nada. Então, daí o pai começou a achar que realmente não dava e ele acertava as contas e daí partia com 6 filhos já. E a gente foi mudando assim sucessivamente. Daí a gente foi parar em Campo Mourão. Entendi. E você tem lembrança dessa movimentação toda? É, é. Era sempre estressante, né? Sim. A gente, quando chegou do Japão, já era uma coisa diferente. Não sabia falar o idioma. Eu, criança, eu acho que eu senti muito menos do que meus pais, porque eu brincava com as crianças e fui aprendendo português brincando com elas, com os brasileiros, né? Crianças brasileiras. Então, eu aprendi o português assim brincando. Agora, para os meus pais foi um choque mesmo cultural, assim, porque comida, principalmente, era tudo diferente. Para você ter uma ideia, no trem eles deixaram sanduíche para a gente comer de mortadela. Ninguém conseguiu comer, jogamos pela janela do trem. E eu lembro que quando jogaram, daí juntou uma criançadinha das fazendas da beira da linha e captaram aquela comida e comiam. Daí meu pai falou: meu Deus, será que isso é uma coisa boa que a gente não sabe? Mas não dava para comer, né? Depois, lógico que acostumou, mas o choque de assim com comida diferente era muito muito difícil. E Seu con- meu pai como ele era técnico e ele sempre assim, eu acho que ele esperava não ser agricultor nem pescador. Daí chegou no Brasil, ele caiu na fazenda de café. Para ele deve ter sido muito difícil. Sim, sim. E o seu convívio com crianças brasileiras quando era criança Uhum. era intenso ou era ocasional? Não, eu tinha muitos amigos, onde eu ia, eu tinha muitos amigos da minha idade e a gente brincava muito. Eu praticamente, acho que eu lembro, eu tinha os amigos mais brasileiros do que os japoneses. Ah, é? É, Ah, tanto que aprendi a língua rapidinho, sim, sim. né? É. A escola que você frequentava, Uhum. era predominantemente de japoneses ou misturado assim Não, também? não, mais brasileiros. Mais brasileiros. É. Sim. E lá, eu lembro que lá na fazenda de café, os japoneses que estavam na fazenda, quase ninguém colocava os filhos na escola. Ah, é? É. E o meu pai, na primeira conversa que teve com o patrão, ele falou que a única condição dele ficar na fazenda era que os filhos estudassem, né? Que haja o que houvesse, os filhos iam estudar. Então, foi um combinado que meu irmão mais velho tinha 12 anos, já podia ajudar na fazenda, né? Sim. Até para o patrão não cobrar isso, né? Então, meu irmão, ele ia para a escola também e depois disso ele foi para o seminário até, Ah, foi para o seminário? para estudar, né? É. No fim, não deu certo ele de ser padre, mas ele estudou até na época, acho que deve ser o clássico, né? Que era científico. Ele estudou até o científico, daí depois saiu do seminário. E na sua infância, a alimentação dentro de casa, como era? A alimentação era para ser mais japonês mesmo, assim. Você quer dizer comida japonesa ou brasileira, né? A gente comia, quer dizer, não tinha muito o que comer, sabe? Era verdura e arroz. E verdura que dava na fazenda lá, Sim, sim, né? sim.
E nessas colônias, Masako, você viveu até quantos anos? Até oito, 8 anos, acho. 8 anos. 8 anos. E as atividades da colônia? Você participava? A gente participava, mas não tinha muita atividade, não, sabe, ali. Era mais assim, era mais convivência entre as famílias do que uma atividade coletiva, assim, que o patrão propiciasse alguma coisa assim. Não era assim. Era mais assim, um matava o porco, daí juntava todo mundo para comer, era casamento, eram essas coisas mais assim, festas, mais da própria colônia mesmo. Sim. Essas relações com as outras famílias japonesas eram muito próximas? É, era bem próximo, porque talvez era tão próximo que acabamos brigando, as famílias acabaram brigando, porque eu lembro que era carreador de café, era fila de pé de café que, que tinha, e cada família pegava um bloco daquela carreira de café e capinava, colhia, podava. Então, a família era encarregada daquela parte. Então, era trabalho muito, porque a gente trabalhava aqui, o outro do lado, né? Sim. Então convivia bastante. Tinha alguma cooperação? Não, Não. Era cada não. um por si. Muito pelo contrário. É Era até, mesmo? era até competição. Sério? Mas eu acho que é porque essas famílias que vieram com a gente do Japão era parente, né? Então, tinha muita intriga, muita briga de criança, era muito difícil. Minhas irmãs choravam todo dia, Mesmo? né? Assim, bullying, né? Além de ter bullying na escola com as crianças brasileiras, que eles uma coisa normal pós-guerra, né? Você Eles sentia xingavam. bastante isso? Tinha É. bastante ainda, tinha bastante disso. O que eles falavam quando a gente ia para a escola? As crianças ficavam falando japonês da cara, como que era? Era uma coisa assim, eles ficavam remedando a gente indo para a escola, era todo dia. Isso era normal, então a gente aprendeu a conviver com isso, sabe? Agora, a sua opinião, Masako, você citou o fator guerra, né? Mas você acha que era porque eram pessoas que aparentavam diferente? Ou você acha que essa influência da guerra foi forte nesse tipo de relação entre os brasileiros e os japoneses jovens, né? A gente está falando de jovens, está falando de crianças, né? Eu acredito que não seja nem das crianças, talvez seja coisa assim dos pais comentar com os filhos, que durante a guerra, lógico que ele deve ter sido muita conversa, deveria de ter vizinhos japoneses e deve ter havido essa discriminação e, sem querer, isso passa para os filhos, né? E eu acredito que seja isso. E também, e também porque a gente era diferente, de cara diferente. É o que acontece até hoje. Um cara que é um pouco diferente já é discriminado. E eu acredito que seja mais nesse sentido. Mas nunca fizeram maldade assim também. Era só da boca para fora mesmo. É só para, Sim. sabe? Ao mesmo tempo que você disse que criou relações fortes com crianças brasileiras, né? Uhum. A Sim. dos vizinhos, a vizinhança, eu acho assim que os brasileiros ajudaram muito mais até a gente, sabe? Ah, é?
Os brasileiros foram, principalmente, sabe o quê, Pedro? É Pedro, né? Pedro, isso. É porque a gente era católico Ah, e a maioria nas colônias ali eram de católicos, sabe? Então, essa receptividade, eu acho que da gente se sentir tão melhor aqui no Brasil do que muitos japoneses que vieram, acho que foi a religião mesmo, assim, sabe? Porque meu pai e minha mãe, eles eram católicos de nascença já. é? É. Então, eles eram católicos muito fervorosos, que eles sofriam bullying no Japão por ser católicos, né? Sei. E lá no Japão são poucas igrejas, estava restrito lá em Nagasaki, lá onde eu nasci. Daí, quando eles chegaram aqui no Brasil, quando eles viram igreja em tudo quanto é lugar, que enxergava de longe de um monte de igreja, eles ficaram tão felizes. Falaram, puxa, que terra abençoada para nós. Meu pai não queria. Eu acho que o sonho de querer voltar para o Japão, eu acho que deve ter se dissipado com o tempo, por causa disso. Assim. Ele se achou aqui no Brasil, sabe? Ele falava, mãe, como é bom a gente poder assim, viver a nossa fé num lugar livre, do jeito que é o Brasil. Né? Ele ficava muito feliz com isso. Masako, deixa eu fazer uma pergunta que é muito sobre a minha ignorância, tá? De novo. Como se deu o catolicismo na sua família, você sabe? Uhum. Naquela época, né? Naquela época, e foi na época já acho que dos Tonosamás lá, né? Então, quando foi os jesuítas lá para o Japão, São Francisco Xavier, ele foi para o Japão como missionário, né? E ele fez uma comunidade muito forte de católicos. E o catolicismo parece que aumentou, de repente aumentou muito. E a igreja realmente diz que ficou muito forte, o catolicismo. Daí, o que aconteceu? Naquela época, você imagina, dos japoneses, que na época dos Tonosama, era um tal de fulano olhou torto, mata. Fulano, o filho casou com um inimigo, mata, acaba com a família dele. Era desse jeito. Daí começaram parece que os subalternos do Tonosama foi enchendo a cabeça dele que os católicos iam tomar conta politicamente do Japão. E daí que aconteceu, deve ter acontecido, que eu não sei da história direito, mas deve ter acontecido muita coisa que os Tonosamas, assim, eles começaram daí a perseguir, foi uma matança mesmo de cristãos. Mas daí eles pensaram que tinha acabado com o catolicismo, e depois de 45 anos apareceram os primeiros missionários. Daí, quando o padre levantou a cruz, apareceram um monte de mulheres, crianças, idosos, dizendo que aquele era o Deus dele. Entendi. E daí recomeçou o catolicismo, e desde dessa época que houve a perseguição aos católicos, meu pai principalmente, meu pai já era cristão. Meu pai... Né? Desculpa. O meu pai, parece que o pai, lá por avô, bisavô, não sei, ele era muito rico, porque ele tinha um cargo muito alto na corte. E ele perdeu tudo. E foi o que o Tono-sama falou. A única coisa que eu vou deixar você com vida, porque você é muito amigo, mas você vai perder tudo. Perdeu tudo. Mas por quê, exatamente? Porque ele era católico. Ah, por conta disso? Ah, olha. Então, mas foi uma barbárie na época. Mataram muitas pessoas, muitas pessoas. Engraçado, eu não sabia disso.
sim. É, e em Nagasaki, lá na minha terra, eu fui visitar, lá tem um monumento para os 26 mártires de Nagasaki. E tinha a criança de 12 anos no meio. Nossa. É. Então, esses 26 mártires, eles tiveram uma morte muito triste, eles foram trucidados mesmo pelos soldados. E teve soldados que participou da matança, que eles se converteram depois, porque eles chegaram à conclusão que esse Deus que aqueles caras acreditavam tanto devia de ser o cara, era o cara mesmo. E daí eles até se converteram ao catolicismo por causa desses 26 mártires. Entendi. E os seus pais viveram em Nagasaki durante a guerra, não? Eles eram de Nagasaki. O meu pai daí foi para a guerra. Seu pai foi para a guerra? Pra guerra. Sim. E, e quando a bomba estourou, eles estavam lá? Minha mãe estava, tipo, acho que como se fosse o Curitiba e a região metropolitana. Minha mãe estava na região metropolitana. E assim mesmo ela viu que caiu bastante nuvem escura, de cinzas, né? E foi assim. E mesmo assim, ela continuou morando lá até o seu pai voltar da guerra, Porque minha mãe era solteira na época, certo? né? E daí, quando o meu pai voltou da guerra, daí que eles se casaram. E, Fizeram miar. e, e, o, e eles casaram, o seu pai ainda estava na guerra ou ele teve que voltar e aí Não, sim, voltou. Meu pai já estava na Nagasaki, já. entendi, entendi. Desempregado. Sim. E agora voltando para o Brasil, Massaco, você fez essa educação da primeira infância. Você falou que saiu da colônia aos 8, né? Hum, hum. E foi para onde depois disso? Para aquela cidade que você disse, né? Fui para... Acho que já tinha 9 anos já, viu? Não é 8, não. Acho que já eram 9 anos. Porque eu cheguei... Não, 8, né? Porque primeiro ano é 8 anos na época. Eu fiz primeiro ano daí em Piabiru. Piabiru eu fiz, mas lá também era colônia, em Piabiru. Piabiru era um distrito chamado Sertãozinho. A gente foi muito feliz lá, em Sertãozinho. E você viveu até que idade lá em Sertãozinho? Então, até uns 9 anos, mais ou menos. Foi um ano, mais ou menos. É pouco, meu pai ficou muito pouco em cada lugar. Sim, Ele, sim. ele, ele, olha, ele estava procurando alguma coisa que ele se sentisse assim. Ele falou: não é possível que falaram tão bem do Brasil que eu não consiga ter uma terrinha num lugar que tem uma terra tão vasta como o Brasil. E assim ele foi procurando. Pegava as trouxas dele, nós, e ó, pegava o caminhão e ia embora. Tá? Uma inquietação, né? Quando chegou em Campo Mourão, ele começou a plantar verdura. Ali ele foi diferente, ele já arrendou uma terrinha. Daí começou a vender verdura. Daí ele viu que dava para viver plantando verdura, e os amigos lá de Campo Mourão, também japoneses, eles falaram: Maeda, compra uma terra. Daí eles foram atrás procurar. Daí tinha uma terrinha de 3 alqueires lá perto da cidade. Ele falou: olha, lugar bom, ó, que nem esse não tem. Tem 2 rios, a divisa é 2 rios, para molhar as plantas, não precisa se preocupar. Vão e eles praticamente eles que compraram a terra para o meu pai. Daí Olha,
É. Daí a gente conseguiu, nossa, foi assim uma tranquilidade daí do meu pai, porque ele trabalhava e era dele, né? Daí ele sentiu, ele realmente sentiu que ele podia ter alguma coisa, né? Que ele ia progredir. Sim. Mas enfim, daí alguns anos depois ele ficou doente e morreu. Ah, foi? E você tinha que idade, Masako? Eu tinha 14 anos. Nossa, muito nova. É. Daí ele começou a ter dor de estômago direto, ele trabalhava e não conseguia mais trabalhar direito, e daí a gente via ele se contorcendo de dor, né, assim, deitadinho. Ele não era de verbalizar que estava com dor. Eu que voltava para casa da roça e via meu pai se contorcendo, e ia lá contar para a mãe, mãe, o pai está se contorcendo de dor lá em casa. E a mãe preocupada, assim, tipo, mandava ele para o médico falava, não, não é nada. Daí ele voltava feliz da vida, dizendo que não era nada. E daí, quando as minhas irmãs, na época era bem comum as filhas saírem de casa, trabalhar como empregada, e para receber, pelo menos, estudo e a comida. Daí elas saíram de casa e voltaram nas férias para casa. Quando viram meu pai, se assustaram. Meu pai estava caquético, já muito magro. Daí levaram ele no médico e descobriram que estava com câncer. Nossa. E você falou, Masako, do seu retorno da roça, você trabalhava então nessa cidade? Trabalhava. Eu trabalho assim. A gente. É porque verdura dá muito trabalho. A gente tem que aguar todo dia. Isso é básico. E daí, para aguar, minimamente precisa de 2 pessoas. Por quê? Porque a mangueira era bem comprida, daí a minha mãe ia lá na ponteira da mangueira, ia molhando, e a gente tinha que liberar e recolher, né? E daí as verduras ficavam grandes, a gente tinha que ajudar a recolher também. Cortar e colocar na cesta, levar, meu pai lavava, colocava nas caixas e levava para vender. Arroz, mesma coisa, tem que plantar. Para plantar, a gente tinha, tudo manual. Meu pai ia com a maquininha e eu ia atrás para pisar a terra, senão o passarinho comia tudo. Sim. E assim a gente, não, eu ia para a escola, mas no horário que eu estava em casa, eu ficava quase direto ajudando na hora, Sim, sim. né? Mas era assim, a gente plantava frutas, plantava. Só que eu lembro que quando o pai plantava arroz, me dava até tristeza, porque arroz dava tanto trabalho. Para plantar tinha que ser no dia de sol quente. Daí, para colher, tinha que ser no dia de sol quente também. Ah, é? Era a coisa mais triste do mundo. Carregar aquele mundão de arroz, a gente carregava. Minha mãe daí batia lá. Não. Você já viu bater arroz? Já, Meu já. Minha mãe batia arroz, daí a gente que carregava até onde ela estava lá, né? Com encerado e tudo armado, e daí a gente que carregava. Então era bem difícil. Sim. E depois de você ter perdido o pai, vocês continuaram nessa terra, ou não? Não. Quando meu pai ficou doente, daí eu tinha uns 12 anos mais ou menos, daí ele não conseguia mais trabalhar, daí a gente mudou para o centro da cidade. E daí a minha irmã já era professora e já conseguiu alugar uma casa para gente. E, e daí a gente se mudou. Sim, É. sim, entendi. É, E eu você já disse comecei a trabalhar também. Comecei a trabalhar com 12 anos para 13 anos. em que função?
eu era recepcionista num hospital. Sim. Chorava todo dia. É mesmo? Você não Todo gostava? dia. É? Você não gostava? Não, eu gostava, mas é que judiavam de mim. É mesmo? É, Mas é que como? assim, eu era recepcionista, mas eu cuidava do dinheiro, né? Eu recebia dinheiro, eu recebia os pacientes e tudo mais. Mas como eu era quase uma criança, o patrão, ele brigava comigo, brigava assim, parecia que gostava de judiar de mim, né? Mas, Nossa, mas muita responsabilidade para uma criança, né? pois é, daí, como eu fui contratada quando ele estava de férias, daí quando ele chegou, ele chamou os dois médicos, vocês estão tendo uma criança para trabalhar aí, o que é isso, brigar? Daí os outros médicos falaram, não, ela é criança, mas ela é bem inteligente e ela vai fazer o serviço direitinho. Não, daí eu sei que foi um auê. Daí ele justificou. Como você foi para lá, Masako? É porque minha irmã era conhecida da dona do hospital. Daí ela trabalhava no supermercado, daí ela gostou muito da minha irmã. Daí falou, Mitico, você não tem uma irmã que queira trabalhar aqui comigo? Eu gostei tanto de você, será que você não tem uma irmã? Então ela falou, eu tenho uma irmã, mas ela só tem 12 anos, é uma criança ainda. Daí eu falei, fala para ela vir conversar. Daí eu fui lá, eles gostaram de mim e eu comecei a trabalhar. E meu pai muito doente, eu sabia que eu tinha que começar a trabalhar para ficar já, né? Sim. E o meu E, pai, eu voltava chorando para casa, meu pai, não vá mais trabalhar, não precisa trabalhar, coitado. Eu nossa. também, olha, muito criança, porque eu não precisava ficar lá chorando com meu pai, eu todo dia ia lá falar com meu pai, que daí, coitado, meu Deus, olha. Você tinha alguma consciência disso na época? Que você era nova para aquele trabalho ou que você precisava, que a vida te exigia esse trabalho? Eu até eu achava que eu era nova, assim, mas por outro lado, eu pensava comigo, é, eu não sei fazer o trabalho, então, para mim, não era nada aquilo lá, sabe? Trabalhar ali, para mim, perto do que eu fiz na roça, para mim, não era nada. Então, a não ser a responsabilidade do dinheiro que eu tinha, recebia, anotava o nome e fazia tudo direitinho, chegava no final do dia, faltava dinheiro, sobrava dinheiro. Isso que era o pior de tudo. E daí eu chegava com os médicos para acertar a caixa, daí às vezes os médicos tiravam dinheiro do bolso para acertar, para ninguém ficar enchendo o saco de mim, e era assim, sabe? Eles falavam, não precisa contar para ninguém que não deu certo, fala que está tudo certo. Eles tiravam o dinheiro e colocavam no caixa para mim, mas foi assim. E você passou quanto tempo trabalhando nesse lugar? Você lembra? Nossa, até vim para Curitiba, eu vim com 17. Ah, você foi com 17 anos para Curitiba. É, Muito tempo, né? bastante tempo. Então, daí eu resolvi sair do hospital, porque naquela época que ele estava brigando demais comigo. Sim. Daí eu fui fazer um teste no banco, fui lá no Banco Nacional, acho. Daí eu fui lá, fiz a prova, fiz prova de datilografia. Daí o gerente falou, nossa, nunca vi ninguém que datilografasse tão rápido e bem como você está contratada. Daí falou, você começa tal dia. E eu, tá bom, eu vou, né? Daí, eu não sei o que aconteceu, que esse patrão meu, ele ficou sabendo. E ele falou para o gerente que ele tirasse eu do hospital, que ele ia encerrar a conta com o banco. Hum. É.
É Então porque ele te daí, judiava, mas na verdade ele queria você perto. na verdade, ele gostava de mim, assim, como filha mesmo, assim, sabe? Ele aprendeu a gostar. No começo ele só judiava, mas depois ele aprendeu a gostar de mim. E daí não queria que tirasse eu de jeito nenhum do hospital, mas eu fiquei tão revoltada, porque eu ia trabalhar no banco, eu estava tão feliz e desse jeito. Mas daí eu peguei ele de jeito. Daí eu briguei com ele. Daí você brigou para sair. Não, não, eu não briguei para sair porque eu sabia que daí eu não adiantava eu ir para o banco desse jeito. Daí eu falei, então, mas eu falei, eu não sei por que o senhor briga tanto comigo. Eu falei, então tá, o senhor pode brigar quanto quiser, eu nunca mais vou chorar porque o senhor está brigando comigo. Foi, foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí ele não brigou mais. Olha, olha isso. É do ser humano, é uma coisa assim, sabe? É muito esquisito, mas são coisas que não tem nada a ver com esse. É, e, e você, daí você foi para Curitiba trabalhar no banco, Eu fui trabalhar no Banco Real. no Banco Real. E a sua É. família foi junto ou a sua família ficou? Pois é, daí eu trouxe todo mundo. Olha, É. sim, A mãe ia ficar com meus 3 irmãos. Os meus 3 irmãos eram crianças e irresponsáveis. Daí eu falei, não, vou levar todo mundo. Daí eu trouxe eles, todo mundo. sim. E o seu estudo nesse turbilhão de necessidades? Então, daí eu cheguei em Curitiba, eu trabalhei de dia e eu estudava à noite, fazia cursinho. E daí, fora isso, eu não conseguia estudar nada, só no cursinho, né? Eu sei que daí eu não passei no primeiro, só passei acho que no terceiro ano que eu passei. No vestibular? É, Sim. E acho que você passou para foi. quê, Masako? É odonto. Odonto, você disse. Sim. E fez lá em Curitiba mesmo, aí em Curitiba, no Fiz em caso, né? Curitiba. É, Sim. fiz em Curitiba. Quando você entrou para a faculdade, então você já estava extremamente integrada, Já, já, né? já. Sim, sim, E outra coisa que eu esqueci de falar para você, assim, de integração, sempre teve muito forte por eu ser católica. sim, Porque eu sempre participei de grupo de jovens, sempre tive à frente até, assim, do grupo de jovens. Fiz curso de liderança cristã, naquela época, acho que foi uma meia dúzia que fez, eu fui escolhida para fazer o curso. E sempre participando da liturgia, cantando com as irmãs lá. E isso fez com que eu tivesse um relacionamento muito, muito grande com os brasileiros. Era pouco, tinha algumas famílias japonesas, uma família japonesa, o resto era tudo brasileiro, eram 50 pessoas mais ou menos, que sim, a gente se encontrava toda semana. E aqui em Curitiba foi diferente, eu tinha um grupo de jovens que eu participei também, então eu acho que essa parte religiosa me ajudou muito na integração aqui no Brasil. sim, Muito mesmo. Minha mãe também. Minha mãe, eu acho assim que até, eu digo até que para minha mãe foi assim, tipo um consolo para ela de ter vindo assim no mato sem cachorro mesmo, assim, com meu pai, né? E de repente ele me morre ainda, ela nova ainda, nós tudo criança ainda. Então, eu acho que para ela, eu acho que ela era muito apegada à religião. sim, Ela era muito, ela era de ir para a missa todo dia, sim, né? Então, eu acho que isso ajudou muito, assim, a nós
acho que nós não sofremos tanto até por causa disso, da gente ter tantos amigos sempre a gente teve amigos. Você, nesse âmbito religioso, nessa comunidade religiosa, além de toda a facilidade que trouxe para o envolvimento com a comunidade que vocês estavam participando naqueles momentos, você sentiu alguma diferenciação ou foi só acolhimento? Como assim, diferenciação? Por serem imigrantes ou não? Não, Não, né? não. Então foi realmente um Era como grande se canal. fosse a minha família, como se tivesse sido a minha família sempre. Assim. Sei. Você vê como que é importante a gente... eles usam muito, né? A família cristã mesmo, né? Então, lá nessa época, de quando eu era criança, eu me sentia literalmente numa família. Minha família cresceu muito, daí de meu pai e minha mãe com 5 filhos, cresceu muito, sabe? Então, de afeto, de muita coisa, porque eu lembro que em Campo Mourão mesmo, mais em Campo Mourão, as irmãs e os padres ajudaram muito a gente. Traziam roupa lá da França, comida, leite da Alemanha, os padres da Alemanha traziam leite em pó para a gente. E eu lembro muito bem disso, assim, sabe? Que eu tinha roupa que ninguém tinha ainda, de malha que apareceu tão depois, eu tinha roupas de malha que os padres traziam de fora para a gente. Sei. Né? Então, eu acho que a gente foi muito bem cuidado por eles. Sim, sim. E durante esse tempo da sua saída dessas colônias e saída para a capital, você manteve algum tipo de relação com as associações do entorno ou não? Depois, Depois. aqui em Curitiba, eu continuei assim. Eu não sei se você conhece a congregação de Unshin, das irmãs, Não. das irmãs de Nagasaki. Hum. Né? É uma congregação que mandou muitas freiras para o Brasil, com objetivo educacional, e agora em Curitiba, por exemplo, tem um lar de idosos. Então, eu participei bastante Meus filhos estudaram, é uma escola japonesa, né? Tem um jardim, que é a alfabetização, mas daí tem o curso japonês que ensina japonês. Meus filhos estudaram lá. Sim. E eles aprenderam? Eles me culpam muito que não aprenderam, porque diz que a culpada de não aprender sou eu, porque eu falava só português com eles. Mas não é a culpada, não. Minha mãe também Eles tentou me ensinar. Mas, sim. Mas sabe que quando eu estava em Campo Mourão, eu tinha que andar quilômetros para estudar japonês. E daí eu falava para o meu pai, mas pai, para que eu estou estudando japonês se eu estou no Brasil? O senhor me traz para o Brasil para eu estudar japonês? Eu não estou entendendo, eu não quero aprender japonês. Ele me fazia isso e eu tinha que estudar nem que a vaca tossisse. Então, resultado, eu fui, mas não aprendi, entendeu? Não, porque eu achava aquilo lá sabe? Para mim não era, não precisava. Eu acho que desde criança eu já era muito objetiva. Eu estava no Brasil. Para que eu tenho que aprender a falar japonês, né? Lógico que eu não tinha noção do mundo globalizado de hoje, mas eu me virei muito bem. Sem nem inglês, eu me virei muito bem.
Então, então, meu pai, olha, ele fez eu andar 3 km todo dia para estudar japonês e para E a sua comunicação com os seus pais era em português, então? só em japonês, Só em japonês. só em japonês. Então, Masako, você fala japonês? Eu falo. Sim. É um estudo mais No, aprofundado da língua que você diz, né? no dialeto de Nagasaki, principalmente. Ah, é? O dialeto de Nagasaki é completamente diferente. É mesmo? É bem diferente. O povo dá risada quando eu falo o dialeto de Nagasaki. De repente sai, assim, eles morrem de rir. Mas é da mesma família da língua ou qual é a É, diferença? ó, você sabe a Itália? A Itália não tem um monte de dialeto? Sim, O Japão inteiro tem dialeto. Então, tem lugar que você não entende o que a pessoa está falando, para você ter uma ideia. Sabe? sim, sim, Às vezes aparece no programa na televisão NHK, que eu sim, assisto, sim. tem lugar que você não entende o que as pessoas estão falando. É outro japonês. Agora, E agora você se comunicava por esse dialeto específico de Nagasaki com seus pais. isso, isso. O japonês você sabe ou Eu sei também. sabe também? Para falar com outras pessoas, eu fico pensando e tenho que falar diferente. Daí eu fico sempre pensando daí, né? O Nagasaki já sai rápido, assim. O japonês eu tenho que ficar pensando. Sei, sei. Olha, nesse mundo globalizado, você fala português, japonês e ainda um japonês de Nagasaki. Que legal, que legal. E você tem filhos, Masako? Você disse, né? Tenho dois, Dois tenho filhos. dois filhos, dois filhos. Sim. E agora eu tenho um netinho. Tem um netinho já? Tenho. Seus filhos têm que idade? Meu filho mais velho está com 33 Minha idade. e o mais novo está com 28. A idade do meu irmão. Ah, é? É, Ele saiu daqui faz 10 dias, mais ou menos. Ele foi fazer residência em outro estado. Foi para Santa Catarina. sim. E eles mantêm alguma relação com a cultura? Claro, você falou sobre essa escola de japonês Então, eles têm muitos amigos de lá, do Japão? dessa escola, dessa Ah, da escola. escola, tá, tá. É. Então, como eles ficaram bastante, principalmente o mais velho, ele tem um monte de amigos ainda até hoje que eles convivem, saem para comer, o filho nasce, vai lá conhecer, então tudo dessa escola, né? Sei. Então foi né? É uma escola assim que tem assim eu até coloquei meus filhos lá justo por causa disso, que eles trabalham, ensinam a trabalhar em coletivo, sabe? Eles promovem o coletivo, então fazem jogos, fazem jogos com equipe, daí eles elegem chefia, eles planejam como que vai ser a prova, interessante, assim, puxa para a cabeça da criança para ele, sabe? Ele por exemplo, é equipe vermelha e equipe branca. Então, eles planejam tudo, desde pequenininho, eles ensinam a fazer isso. Então, as crianças que estudaram nessa escola, eu acredito que tenham uma coisa a mais, assim, sabe? Eles são bons em apresentação, por exemplo, né? Porque estimulavam você sabe, né, que tem o concurso de locução, de falar um texto em japonês, Ah, é? e
E a escola promovia isso. Então, eles ficam mais desinibidos daí, né? É muito bom. Sim, sim. Que legal, Masako. Agora, para a gente encerrar aqui, Hum. você hoje, brasileira, o que acha que toda essa história contribuiu para esse ser hoje, esse ser brasileira hoje? A minha história? Olha, eu quando eu formei em odontologia, eu comecei a trabalhar na prefeitura e atendia bem lá na periferia, bem no bairro mesmo, onde tinha área de favelas e tal. E a gente trabalhava muito para estimular na higienização bucal, na, no, no, no conservar a saúde geral, né? E sempre junto com o povo lá. Então, o que eu penso, assim, da minha vida, se fosse para analisar, e eu acho, assim, que valeu muito a pena meu pai ter me trazido para o Brasil, né? Valeu muito a pena. Porque aqui eu estudei e tem, lógico que no Japão, naquela época, tinha muita gente que já que estava estudando. O Brasil é que estava atrasado em educação. Sim. Mas eu acho assim que eu ainda consegui me formar na idade certa, né? E ser alguém que fez a diferença assim na saúde bucal da população de Curitiba, né? Então, eu tive vários cargos de chefia, fiz vários cursos, assim, tudo que me acrescentou, não para mim, mas me acrescentou para eu poder levar para a população uma coisa melhor, um saber se cuidar melhor, autoestima melhor, né? Então, eu sou muito feliz por ter vindo para o Brasil. Eu acho assim que até se for meu pai antes de falecer, ele falou para a gente assim, que nós fôssemos pessoas que fizessem diferença nesse país. E eu acho que a gente conseguiu, sabe? É um retorno à comunidade, né? Bem isso. Ele falou assim que é um país que abraçou a gente, abraçou sim, sem pedir nada em troca, né? Que foi muito bom para nós. Então, que a gente tinha que, de uma maneira ou outra, retribuir, sabe? E isso ficou muito na gente, em todos nós. Muito bonito te ouvir, Masako. Muito, muito, muito bonito te ouvir. E é isso. Eu também fiquei feliz. Eu agradeço muito, 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 muito essa conversa. Agradeço muito que você tenha se disposto a dividir a sua história comigo. Nossa, obrigado. Nada. Espero que a gente consiga perpetuar por muitas gerações ainda esse sentimento que, além da história, além das histórias que a gente leva, esse sentimento que, daí eu falo por mim, não sei concretamente de onde vem, mas sei que o sentimento ele existe e que a gente consiga perpetuar ele. Com certeza. Muito obrigado, Masako. Foi muito, muito, muito bom falar com você. Para mim também foi. Você é muito simpático, você sabe conversar com a gente, deixar a gente à vontade. Obrigado. Não. Até já. Tudo de bom. Qualquer coisa, estou à disposição.
Tudo de bom. A gente se fala logo mais, Ah, tá bom. tá bom? Obrigada. Tá. Obrigado. Um abraço. Um Tá, um abraço. abraço. Tá, tchau.